Doutora, bom dia. Obrigado pelas palavras gentis aí a respeito do programa. Eu, na verdade, as coisas que eu ouvi aqui fizeram bastante sentido para mim. Você está falando sobre devido processo legal, sobre apresentar as denúncias serem apuradas pelos órgãos competentes, tanto administrativamente, no caso do tribunal agora, quanto na esfera penal. Tudo isso faz bastante sentido para mim. Eu queria reforçar só o entendimento de que o ônus da prova cabe sempre à acusação, né? Correto? A doutora era promotora e partilha desse sentimento e desse alicerce do direito ocidental. Perfeitamente, o ônus da prova cabe à acusação, sim. Nós ouvimos as vítimas, nós damos o valor necessário à palavra da vítima, mas há outros elementos também que podem nos auxiliar para o convencimento e para a produção da justiça, a produção das provas e promoção da justiça. Então, nós temos outros elementos, temos vários relatos, temos também históricos, temos prints de conversa, temos laudos psicológicos, temos testemunhas indiretas que não viram os fatos, mas ouviram dizer. Temos alguns outros elementos, como em todo o processo penal, que vai auxiliar, assim como foi no caso do João de Deus, Paulinho. Eu que recebi as denúncias, foram quase 513 mulheres ouvidas. No primeiro momento, o que nós tínhamos? Uma mulher que denunciava uma pessoa que se dizia mais importante do que Deus e que usava da fé e da esperança das pessoas para abusá-la delas sexualmente, valendo-se de uma intimidação espiritual. Nós tínhamos depoimentos de mulheres. Nós fomos juntando, colhendo provas, fazendo laudos, perícias, fazendo uma instrumentalização das provas de modo a conseguir comprovar que a palavra inicial daquela vítima, que ninguém dava valor para a palavra dela, havia sido comprovada e ela tinha razão, e nós pleiteamos a justiça nesse caso concreto. É o que deve ocorrer. Eu não sou a promotora do caso, estou acompanhando essas vítimas já há algum tempo, acompanho essas novas vítimas que pediram para fazerem a denúncia formal, analisei as denúncias do ponto de vista prático, logístico, para a gente poder encaminhar para o Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público, e vamos aguardar a apuração dos fatos. Quando eu citar a estatística aqui numérica, eu vou citar a fonte. Quando eu disser assim, 90%, número redondo, é hipérbole, gente, figura de linguagem, colégio. A doutora entendeu. Agora, então, deixa eu citar a estatística de verdade, que é o que eu acho interessante nessa discussão. Depois do movimento Me Too, a Forbes publicou uma reportagem bastante interessante, que é o lado negro do Me Too. O que acontece quando os homens são falsamente acusados. Uma reportagem que repercutiu bastante aqui nos Estados Unidos sobre as consequências do movimento Me Too. E aí, desde então, ela mostra que mais de 60% dos homens passaram a ter medo de orientar mulheres no local de trabalho. Uma outra pesquisa do Pew Research mostrou que a maioria dos entrevistados, homens e mulheres, disseram que o movimento Me Too tornou mais difícil para homens saberem como interagir com mulheres no local de trabalho. E uma outra pesquisa do Morning Consult mostrou que 57% dos adultos americanos estavam igualmente preocupados com as mulheres jovens, e isso acabou impedindo a contratação de mulheres para determinadas funções. Então, essas preocupações, que são preocupações que surgiram na sociedade americana, eu gostaria que a doutora falasse a respeito dela e como a gente reverter isso, porque sem dúvida nenhuma não são dados positivos. Doutora, eu vou pedir para você ser muito breve por conta do nosso tempo, querida, por favor. Tá bom. Vamos lá. O que eu sempre falo? Agora os meninos estão com medo de chegar perto das meninas. Agora os homens estão com medo de contratar mulheres. Nós, mulheres, muitas vezes temos medo de sair à rua pelo comportamento de alguns homens. Nós, mães de meninas, muitas vezes temos medo de que nossas filhas sejam estupradas, sejam abusadas. Nós temos um alto índice de violência contra as mulheres. Nada pode ser usado de forma generalizada, de forma a ferir direitos, mas sempre na proteção. Enquanto tem uns homens que estão preocupados, tem mulheres que estão sendo salvas, que estão sendo defendidas, e que nós estamos mostrando que a lei é mais forte do que qualquer comportamento que coloca uma mulher numa situação de submissão, de violência. Hoje nós tivemos um caso em que uma mulher foi estuprada e que ela foi violentada com cabo de vassoura, inclusive, introduzido nos órgãos genitais dela, e que ela morreu no hospital. Isso é um absurdo. São crimes que nós não devemos fechar os olhos e que começam, muitas vezes, com situações de discriminação e preconceito em relação à mulher. Agora, eu concordo que isso pode destruir a vida do homem se for uma denúncia falsa.
Ok, vamos apurar isso e vamos aplicar a lei a esse caso, punindo essa mulher e verificando quais foram as situações que levaram a mulher a fazer isso, e a lei também deve ser aplicada contra ela se ela estiver violando direitos, estiver descumprindo a lei, cometendo crime. A lei é para todos e todas, não é só para as mulheres, nem só contra os homens. Quem comete crime deve responder perante a lei, e esse é o meu posicionamento. Sinto muito por essas situações de injustiça, mas nós temos aí um grande número de mulheres que são beneficiadas pela justiça, eu acredito na justiça e estou aqui para fazer o nosso papel, mas eu quero falar para o Paulinho que, embora ele discorde, eu gostei da forma como ele colocou a posição dele, sem me desrespeitar, de forma educada, muito fofo. Você é corintiana, Paulinho? Ele deve ser. Sou vascão, sou carioca. Carioca. Foi de forma respeitosa, então eu quero deixar meus cumprimentos a você como homem que tem uma posição talvez diferente da minha, mas que soube vir ao debate sem desqualificar uma mulher que está defendendo a sua posição. É isso que nós precisamos no Brasil. Muito bem.